tô aqui falando se isso é verdade ou não, tô usando a nível de vertentes. Entendi. Agora, vai A lá. gente estava falando sobre anjos, aí a gente foi para Moisés. Sim, Sobre só pra a, entender. sobre a luta do arcanjo contra Isso. Satanás. Você Né? vê assim, ó, ele vai lutar. O Miguel, eu vejo muitas igrejas assim, principalmente o povo mais pentecostal, né? Mas Miguel tá lutou, aqui, Miguel tá ali. mas lutou ou só discutiu? Não, a Bíblia diz que é embaixo. No mundo espiritual, é que assim, deixa eu abordar aqui. No mundo espiritual tem embates reais, tá, pastor? O pessoal que já saiu do corpo aí, que já lutou no espiritual, sabe. É batalha, é fight. É luta mesmo. É que a Bíblia diz discutiu, contendeu, e tem uma outra. É, Disputou. mas embates, né? Embate. Então houve uma guerra. É verdade, Aí, tem várias. É o que eu falo. Aí será que a tradução ela é muito difícil. aí será tem que ir pro Miguel não original. estava aguentando e de repente falou que o Senhor te repreenda? É Seria que isso? ele não tem. É que assim, Miguel, como que eu posso falar? Miguel ele tem um nível de patente. Entende? No entanto, que ele fala que o Senhor Te te repreenda. repreenda. E aí, Rassatã é obrigado a liberar o corpo. Por quê? Porque, de fato, ele usou o nome do Eterno. Porque quando ele falou o Senhor te repreenda, ele usa ali o tetagrama, né? Ele usa o nome do Senhor naqueles dias. Isso é grande verdade. Então o nome de Deus é poderoso. É isso que a gente tem que entender. Então, assim, os anjos do Senhor, ele tem o seu fenotipo, eles são territoriais, eles não saem de territórios, a não ser que seja algo muito específico, eles ficam naquele local, assim como as entidades também são territoriais. Como eu disse, espíritos de enfermidades, eles são territoriais. Como eu falei, essa mulher, ela ia para outro país e ficava curada. Quando ela voltava doente, outro país curada. Olha só, porque ela estava ligada a uma questão geográfica. A gente até falou, tem pessoas que só vão prosperar quando saírem de determinado local. Que aquele local aí precisa de uma autoridade territorial para destronar a entidade ou o principado daquele local. E aí tem que ser uma pessoa que carrega uma unção específica da parte do Senhor para fazer essa questão. Então, esses anjos, eles na realidade eles são poderosos. Agora, existem anjos que assistem à morte dos santos, que é a parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que quando o mendigo morre, o que os anjos vêm? Eles vêm por portais, os anjos descem por um portal e eles levam, né, aquele mendigo até o seio, até então era o seio de Abraão, depois se torna paraíso, depois da crucificação, levam, na realidade, aquele mendigo até a dimensão chamada seio de Abraão. Então os anjos do Senhor assistem à morte dos santos. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas servas ou servos do Senhor que morrem, em que naquele cemitério, quando a pessoa olha, tem anjos do Senhor ali. Anjos. E ó, detalhe, celebrando, tá? Porque as pessoas acham que o anjo está chorando na hora do cemitério. Não. Porque Salomão disse, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir uma casa onde tem luto do que tem Verdade, festa, né? verdade. Então, assim, perceba, os anjos do Senhor, eles assistem à morte dos santos. Isso é tremendo. E eles vêm por portais. Assiste a morte do santo, né? Tem um versículo bíblico também que diz que preciosa É a morte do vista. santo. Não, preciosa Os Salmos. Preciosa é a vista Sim, do Senhor diante da morte de um dos seus filhos, né? sim. Por isso. Por quê? Porque tem todo um cenário. É que assim, pastor, tem coisas que não dá nem pra falar. O pessoal não entende muito sobre guerra dos céus. Isso como assim, Guerra dos Céus? Guerra, igual a gente tá falando de anjos, né? Daqui a pouco a gente vai entrar em anjos caídos. Mas existe uma guerra nos céus que dos anjos que se rebelaram. Ou se rebelaram por se rebelar. Não, houve uma guerra nos céus. Uma guerra multiversal, que eu chamo. Então houve. E por que houve essa guerra? De que forma que houve essa guerra? Isso aqui é outro podcast. E olhe lá, porque são assuntos assim mais privativos. Porque tem muita gente que não entende isso. Eu sempre digo o seguinte, pastor. As pessoas têm que entender. Não estamos aqui por acaso. Não viemos, não entramos. Você sabe que um dos maiores portais que existe é o portal biológico, que é o útero da mulher. Você sabia disso? Não sabia. O útero da mulher, ele é uma impressora biológica humana. Ele imprime a vida no útero da mulher. Olha que coisa tremenda. E olha que coisa interessante. Por quê? Porque o homem se relaciona com a mulher, é liberado mais de 400 milhões de espermatozoides através do ato sexual,
que é o sêmen. E quem na realidade, atrai o sêmen é o óvulo da mulher. O óvulo é o maior ovócito humano. A maior célula do corpo humano é o óvulo da mulher. Eu sempre falo, né? Eu brinco, a mulher bota ovo todo mês. Literalmente. Só que todo mês ela bota um ovo, ela ovula. E toda vez que ela tem ato sexual com o cônjuge, é natural, é biológico que aquele óvulo tenta atrair, olha só. Então nós não viemos aqui por acaso, tem toda uma ordem criacional divina para nós entrarmos nessa dimensão. É óbvio que existem situações agravantes, a gente sabe disso, mas existe um mecanismo biológico criado por Deus. O útero materno, ele é o que vai imprimir a vida humana nessa dimensão. Fomos imprimidos através do útero materno da mulher. Então, quando a gente nasceu, de 400 milhões, 80 mil se aglomeram no óvulo da mulher, olha só, mas é 1, 2 ou 3 que penetram o óvulo e a partir dali há o que a gente chama de fecundação. Ou seja, desde esse exato momento nós nascemos para vencer. Você já nasceu para vencer desde esse episódio da sua vida, pastor. Desde quando era um espermatozoide. Desde que era um espermatozoide. E detalhe, o espermatozoide ele só nasce depois que ele morre. Precisa morrer. Precisa morrer. É como a semente. Se a gente quer nascer, nós precisamos morrer. Então, olha que coisa interessante, tá? Então, para a gente entrar nessa dimensão, tem todo um mecanismo criacional divino. E as pessoas não entendem. Nós temos origens. Nós não estamos aqui por estar. Olha o que diz Apocalipse 3:8. Nós somos anjos também? Na realidade, há uma vertente que nós somos... as nossas origens são estelares. Há um versículo que diz, vós sois deuses, e existe uma teoria antiga a respeito disso, né? Não, com certeza